partir do 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Primeira coisa que você precisa entender: assim como Deus falou com o povo de Israel lá no passado, e Deus operava pelo povo e no povo, para o povo obedecer à boa vontade dele, assim também ele faz na nossa vida. Mas o povo lá não quis a vontade de Deus. O povo ouviu, o povo viu, mas depois o povo esqueceu. Depois o povo, se desleixou para Deus, né? Como a própria palavra do Senhor fala lá no versículo 7, não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes. Né? Então, a primeira coisa que o versículo aqui, Filipenses 2, do 12 ao 13, está dizendo, é que é Deus que opera na minha vida, na sua vida, tanto querer como realizar. Então, quando acontece desse operar de Deus ser gerado, e Deus ele vai usar, né? Tá lá o pastor para liderar, né? Tá lá algum outro líder para poder organizar, para poder guiar. Tá o Espírito de Deus na nossa vida. Aí o que é que a ordem de Deus ela é? Ela é um confronto contra o nosso eu. Ela sempre virá para que haja uma renúncia da nossa parte para a gente poder fazer a vontade de Deus. Porque não tem como você ou eu, a gente fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Sempre que a gente for querer fazer a nossa vontade, a gente vai ter que negar de Deus. E sempre que a gente for querer fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que negar a nossa. Então, aí Deus opera, o querer e o realizar, né? Como está aqui escrito, ó. E a palavra do Senhor está dizendo, segundo a sua boa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela sempre é boa. A vontade de Deus, ela nunca é má. Nunca, jamais a vontade de Deus para nossas vidas será a vontade, uma vontade cruel, terrível, horrível. Não, porque Deus é amor. Deus é amor. E ele manifesta esse amor do princípio ao fim. E é um amor eterno, nunca acaba. A gente acaba, mas o amor de Deus nunca acaba. Então, a vontade de Deus, ela é baseada no amor dele. Ele é amor. A vontade de Deus é baseada na bondade dele, porque ele é bom. A vontade dele é baseada na pureza dele, porque ele é puro. É baseada na santidade dele, porque ele é santo. É baseada na verdade dele, porque ele é verdadeiro. Então, tudo que Deus ele faz é o que ele é, né? Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Aí, quando eu escuto lá aquela pregação, Deus fala comigo no secreto, né? Eu tô lá fazendo parte ali do corpo para servir, para amar e tal. Mas aí Deus fala uma coisa para mim que é algo que eu não quero deixar, que eu não quero renunciar. Começa a ter uma luta interna dentro da minha mente, no meu coração, em relação a isso. E a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, se eu não estou enganado, ele diz: irmãos, não, não deixem, não se deixem vencer, né? Pelos desejos da carne que estão em combate com a alma, né? Resistam, né? Fujam disso, neguem isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, né? Fujam dos desejos malignos da juventude, siga a paz, a justiça, o amor, né? A fé com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Mas ele diz, segundo a sua boa vontade. E aí, ou eu vou, né, nessa luta aí que está acontecendo, né, como Romanos 7 também fala, eu vou ter que fazer a escolha se eu vou obedecer a Deus ou se eu não vou obedecer a Deus. Se eu obedecer a Deus, Deus está operando em mim o querer dele realizar. E aí, eu, ao me submeter para Deus, a minha vontade virá, né, ou tentações malignas virão, né, ou concupiscências mundanas vão vir, e eu vou negar isso por amar o Senhor, porque
Romanos não, João 14,15 diz, se me amais, guardareis meus mandamentos, né? Por amor a gente obedece ao Senhor, também está lá em 1 João 5, né? Ali bem no comecinho já, né? 1 João capítulo 5, já no comecinho do capítulo, fala, né? Que e nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e diz que os seus mandamentos não são pesados. É o que Jesus fala em Mateus 11:30, né? Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas é como Jesus fala no versículo anterior a esse. Ele diz o quê? Aprendei de mim. Então, quando a gente não aprende do Senhor, então a gente acha que as coisas do Senhor é tirar a nossa liberdade, né? Ou é nos prender, né? Ou Deus não quer que a gente seja feliz, que a gente não faça isso, não faça aquilo outro, né? Como o próprio mundo já taxou, né, a igreja em relação a esse sentido por não entender, né, e até pelo diabo mesmo já enganar e falar. Mas o que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque a verdade, ela está em nossa alma. É a mente e a alma, é a mente e a alma, é a mente e a alma. A gente tem que entender que o coração, a palavra do Senhor fala que ele é corrompido, né? Ele está doente. Então, é uma doença que é incurável. Está lá em Jeremias 17:9. E no versículo 10 fala que, porque o 9 termina com uma pergunta, né? Quem é capaz de compreendê-lo? E no 10 fala que Deus é quem conhece o coração e quem sonda dos pensamentos para dar a cada um de acordo com as suas obras. Então, é alma e mente, né? A mente, ela tem que estar em Cristo. Quando ela está em Cristo, Cristo a renova, né? E a alma, ela tá no Senhor, né? Como está lá na primeira carta de Pedro, se eu não me engano, no capítulo 3, eu acho, no finalzinho do 3, ou é o 4, que fala, né? Assim, aqueles que fazem o bem devem encomendar a sua alma ao fiel criador, né? Guardador, o cuidador, né? Praticando o bem. E, enfim, aqui diz. E aí, depois que ele fala dessa boa vontade, né, que aí é onde você vai ter que fazer a escolha, né? O conselho de Deus sempre foi esse. Deuteronômio 30:19. Eis que ponho os céus e a terra como testemunho contra, né, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência, né? Sempre Deus ele vai mostrar, ó, esse aqui é o caminho da perdição, né? Da condenação. Mas esse daqui também é o caminho da vida. Mas ele não só mostra, né? Não só fala, como ele diz, ó, escolhe esse, né? Mas aí, por a gente não querer, a gente ouvir Deus, mas não obedecer, não receber a palavra, não se submeter, não negar o nosso eu, a gente vai escolher o pecado, escolhe o outro lado, né? Aí sofre as consequências. Lamentações 3, do 37 ao 42, lá é muito claro. A palavra do Senhor faz até uma pergunta, lá começa assim: por que se queixa o homem quando é castigado pelos seus próprios pecados? Examinemos seriamente o que temos feito, voltemos para o Senhor, abramos o nosso coração a Deus que está no céu e levantemos as nossas mãos e digamos: pecamos e nos rebelamos. Então, olha só, por que se queixa o homem quando é castigado pelos seus próprios pecados? Né? O que nós plantamos, nós colhemos. Gálatas 6, é claro. Se plantar na carne, corrupção, destruição, mas se for no espírito, é vida e paz. E aí ele chega nesse versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, retendo a palavra da vida, só até aqui. E aí, por não acontecer, né, esse fazer sem queixa e murmuração, tá aí, e um contraste aqui que eu quero trazer. Aqui em Filipenses 2:14, fala, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Mas você pode estar se perguntando, né, ou pode surgir essa dúvida na sua mente. Como é que eu faço as coisas sem murmuração e sem contenda? A própria palavra de Deus, ela responde.
1 Coríntios, capítulo 16,